Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais uma reunião profética. Obrigado por você já estar aqui comigo. E hoje o cenário é um pouquinho diferente, porque a nossa igreja está em reforma, mas graças a Deus, Deus trouxe para nós outro meio de fazermos aqui essa reunião, para chegar até você através da palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida, na minha vida. Então, antes de mais nada, já vai deixando aquele seu like, se inscrever no canal GDA Guerreiros da Aliança, comentando, curtindo e compartilhando essa live para que mais pessoas sejam abençoadas através da palavra de Deus. E algum cantinho da tela aqui está o QR Code para você fazer a tua contribuição. Na descrição do vídeo Pix, para você nos ajudar com o teu dízimo, com a tua oferta. É muito importante para que nós possamos continuar crescendo e avançando na obra de Deus. Hoje a palavra de Deus está lá em Apocalipse 3, verso 8. E o tema de hoje é a chave do tempo. Amém? A palavra diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Muito forte essa palavra. Então aqui no capítulo 3, nós temos Deus usando o apóstolo João para endereçar a carta para as igrejas de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia. E Deus está dizendo que conhece as nossas obras. E Deus está dizendo que conhece as nossas obras, mas em específico, o que me chama a atenção e que Deus veio falar comigo e com você nessa noite, é justamente no versículo 8, sobre que tem uma porta aberta diante de ti. Fala, repete comigo assim: tem uma porta aberta diante de mim. Então Deus está falando que apesar dessas igrejas, porque Deus está falando com os líderes dessas igrejas e com o povo, que apesar deles se sentirem fracos, que apesar deles se sentirem sem força, tem uma porta aberta para eles. O que Deus está falando comigo e com você aqui nessa noite? Que existe uma chave do tempo. E com essa chave do tempo você consegue acessar o tempo e a agenda de Deus. Porque o homem se move por um tempo e Deus se move por outro tempo. Mas quando eu me movo no tempo de Deus, eu entro na agenda de Deus. E uma vez que eu entro na agenda de Deus e eu acesso isso, então eu começo a compreender em que estação Deus está. Essa chave do tempo é uma chave que me dá acesso a essa porta que está continuamente aberta. João, usado pelo Espírito Santo, em Apocalipse 3:8, está dizendo que tem uma porta aberta que está adiante de nós. E ainda que nós estejamos com pouca força para continuar lutando e perseverando em fazer as obras de Deus, essa porta está aberta. Agora, como que eu acesso essa porta? Através da chave do tempo. Que tempo é esse? Esse é um tempo na qual Deus se move e não o homem se move. Eu não sei se você já viu alguns filmes, quando você coloca a chave na porta e essa chave te leva para um outro lugar. Talvez você abra a mesma porta diversas vezes. Alguns filmes de ficção tem isso. E essa porta te leva a um outro lugar. Deus está dizendo que quando você tem essa chave e você coloca na porta certa e gira da maneira correta, você acessa do outro lado aquilo que Deus já tem reservado para ti. Deixa eu te dizer algo, Deus já tem reservado algo para ti do outro lado. Agora, uma coisa que é imprescindível
é o tempo para virar essa chave. Não basta você ter a chave e não basta você ter a porta. Você precisa saber o tempo correto. Porque você pode estar com a chave na mão, a porta está diante de você e essa porta nunca abrir. Porque o que vai de fato fazer com que essa porta abra é a velocidade que você vira essa chave. Mas João está dizendo que a porta já está aberta. João está dizendo que a porta já está aberta, então por que eu preciso virar a chave? Porque até que eu me dê conta que essa porta está aberta diante de mim, eu preciso entender que a primeira chave que precisa ser virada é aqui. Uma vez que eu viro essa chave, então eu começo a acessar portas que já estão abertas para mim. Senão eu sempre vou ficar numa dependência de alguém abrir a porta para mim. E João está dizendo não. Ei, João está dizendo não, essa porta já está aberta para você. A única porta que nós precisamos abrir é essa. É essa porta. Toda e qualquer dificuldade que eu encontro para poder acessar aquilo que Deus tem para mim, não está em alguém, está em mim. Entende o que eu estou dizendo? Toda e qualquer dificuldade que eu não consigo acessar, não está em alguém, está em mim. Aleluia. Essa é uma palavra profética. Essa é uma palavra pouco ensinada. Essa é uma palavra pouco ministrada, porque não agrada os ouvidos da igreja de hoje. Não agrada os ouvidos desta geração. Mas Deus hoje veio trazer uma visão para mim e para você, com clareza sobre aquilo que Ele tem guardado para ti. E ainda que você esteja fraco, Ele está dizendo, a porta está aberta, aleluia. A porta está aberta, e é uma porta que ninguém consegue fechar. Quando Ele fala, eu conheço as tuas obras, Ele não está falando das obras que você faz na igreja. Ele não está falando das obras que você faz dentro da igreja. Porque as obras que são feitas dentro da igreja não impressionam a Deus. Entretenimento dentro da igreja não impressiona a Deus. Cantores famosos não impressionam a Deus. Pregadores famosos não impressionam a Deus. Não é essa a obra. Ele está dizendo que Ele conhece as nossas obras, e a primeira obra que precisa ser edificada sou eu. Uma vez que eu ministro nessa obra, para que ela cresça, para que ela edifique, aí sim, ainda que eu não tenha força, Ele vai manter essa porta aberta, porque Ele vê o meu esforço. Não se trata de quantos anos de teologia você tem, não se trata de quanto tempo você tem com Deus, mas se trata do quanto você quer na mudança, do quanto você quer Deus. Porque a palavra diz que ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu profetize, ainda que eu ministre, ainda que eu cure, ainda que eu faça milhões de coisas, se eu não tiver amor, de nada vale. Mas eu preciso primeiro entender que esse amor fala comigo. Eu preciso entender que primeiro esse amor ministra em mim. E olha, deixa eu te dizer uma coisa aqui. A primeira pessoa que tem que acreditar no teu sucesso é você. Não espere que as pessoas acreditem no seu sucesso. Não espere que as pessoas motivem você. Não espere que as pessoas te elogiem. Não espere que as pessoas te motivem, te impulsionem. Não, você precisa ter disciplina. Porque a motivação uma hora acaba, mas a disciplina te coloca na perseverança para você acessar essa porta que já está aberta do outro lado. A promessa do Senhor está à disposição de ti. Aleluia! Então Deus está dizendo através da boca do apóstolo João, ainda que você esteja fraco, ainda que você esteja cansado, ainda que você não tenha força, há uma porta aberta adiante de ti. E essa porta ninguém pode fechar. Nenhum homem pode fechar. Nenhum homem pode fechar aquilo que Deus já abriu. Aleluia. Ninguém pode fechar.
Mas a chave do tempo, ela vai ser descrita no meio da ministração hoje. Eu não posso aqui entregar para você de mão beijada aquilo que está no secreto com Deus. Mas eu posso te dar pistas do que é essa chave do tempo. Então eu preciso entender o que é o tempo. Eu preciso entender o que é a chave. E eu preciso entender o que é a porta. Senão eu vou patinar nisso e a minha vida não muda. E minha vida não muda. Eu vou te dizer uma coisa. Uma das coisas que faz com que a porta esteja aberta ou fechada e vai determinar isso é o que eu falo. É o que sai da minha boca. Porque a partir do momento que eu falo para alguém algo, a partir do momento que eu incito sobre alguém algo, ou falando da palavra em si, ou de qualquer outra coisa, eu vou ser a primeira pessoa cobrada por aquilo mesmo que eu falei. Então eu preciso tomar muito cuidado quando eu verbalizo aquilo que está dentro de mim, porque eu vou ser a primeira pessoa testada em relação àquilo que eu disse. Porque a palavra tem o poder de criar ou de destruir. Aleluia. A palavra tem o poder de construir ou desconstruir. Só que se eu estou dizendo que eu estou perto dele, as minhas palavras precisam então validar o que de fato eu digo que eu creio. Então João está dizendo, Deus está dizendo através de João, eis que coloco uma porta diante de ti. Ou seja, está na frente. Uma porta diante de ti está na frente. Tem pouca força, mas obedeceste a minha palavra. E não negaste o meu nome. Aleluia. Aqui em João 10:7. Em João 10:7. Sendo assim, Jesus lhe disse de novo: em verdade, vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Jesus, ele está dizendo que ele é a porta das ovelhas. Então, peraí, eu já tenho a primeira coisa aqui dizendo quem é a porta. Lembrando que eu preciso saber quem é a porta. Eu preciso saber qual é a chave e eu preciso entender o tempo. Então Jesus já está dizendo que ele é a porta. Ok? Ele é a porta. E uma vez que ele é a porta, ele está diante de mim, ele está esperando que eu tome uma atitude. Só que no meio do caminho, preste atenção, no meio do caminho vai acontecer N situações para você desistir, para você fraquejar, para você parar. E você não pode. Só que Deus não quer que você passe por essa porta sozinho. Deus não quer que você passe por essa porta sozinho. Deus quer que você passe e leve pessoas com você. Por isso eu não consigo compreender eu ser igreja se eu não quero viver em convívio, em comunhão com meus irmãos da igreja. Se eu digo que eu faço parte de um ministério, de uma congregação, de uma igreja, e eu não quero viver com o corpo da igreja, eu não quero estar envolvido com as coisas da igreja, eu não quero estar envolvido com a obra da igreja, eu não quero estar envolvido com as coisas da igreja, eu simplesmente só quero ir assistir o culto e vir embora para casa. É um direito que eu tenho, mas eu não estou sendo igreja, porque como um pé pode ser pé sem a perna, como a perna pode andar sem o pé, mas o meu orgulho me afasta de cumprir o meu propósito e o meu chamado, porque eu sempre fico olhando no defeito do meu irmão,
Eu sempre fico julgando o que o outro faz ou deixa de fazer. Eu sempre falo, mas eu não gosto dele, mas a palavra diz que eu preciso suportar uns aos outros. A palavra diz que é bom e consolável que os irmãos vivem em comunhão. A primeira coisa que Jesus veio foi trazer comunhão. Então, se eu quero fazer parte de um ministério, mas eu não quero conviver com pessoas da igreja, se eu não quero estar junto com pessoas da igreja, eu não estou entendendo o que é a porta. Eu não estou falando de grupinho, não estou falando de panelinha, não. Eu estou dizendo de viver um evangelho genuíno, aonde eu aceito e suporto o meu irmão. Sabe por quê? Porque eu também sou falho. Eu também erro. Se Jesus me suporta, por que eu não suporto o outro? Porque eu sou melhor que o outro no quê? Eu não participo das coisas da igreja. Eu não participo de situações da igreja. Eu não participo de nada. Eu não contribuo, eu não ajudo. Meu irmão, eu só quero ir na igreja, ouvir a palavra e ir embora. Desculpa, mas isso não é igreja. Você não está entendendo o que é a porta. Uma pessoa que é igreja, eles têm que estar envolvida com a obra, com a igreja. Porque é nisso que vai te forjando. É nisso que você vai desenvolvendo o teu propósito. Ah, mas eu tenho um problema com fulano de tal, pede perdão para ele. E vamos resolver as nossas diferenças. Aleluia. Senão eu vou ter a chave, eu vou estar diante da porta e eu nunca vou conseguir acessar, porque eu não entendi o que é o tempo. Quanto mais rápido eu arrumar a minha casa e saber viver em comunhão, mais rápido eu acesso o que Deus tem para mim. Ah, mas apóstolo, você está falando isso aí, nossa, está me doendo, Sabe por que dói tudo que eu falo? Sabe por que muitas vezes machuca tudo que eu falo? Sabe quando que a palavra de Deus dói? É quando o meu orgulho está muito inflamado. Quando o meu orgulho está inflamado e me falta identidade, tudo que eu ouço dói. Tudo que eu ouço, eu me sinto cobrado. Tudo que eu ouço, eu me sinto pressionado. Tudo que eu ouço, eu me sinto menor. Eu nunca trato aquilo como uma edificação, como um prazer. Sempre é um peso. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não é isso que Deus tem para ti. Porque o que Deus tem para ti é uma porta aberta. Uma porta de acesso. Aleluia. Uma porta que vai fazer verdadeiramente você ser livre. Mas a primeira pessoa que você precisa se libertar, e eu também, é de nós mesmos. Porque é a nossa alma que nos aprisiona. Lucas 24, 49. Eis que vós sois testemunhas destes fatos. Eis que eu, 48, 49. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Jesus está falando que nós precisamos permanecer nessa fé. Permanecer. A grande dificuldade que as pessoas enfrentam é em permanecer. Nós precisamos permanecer. Nós precisamos, bem-vindo, nós precisamos permanecer na presença de Deus, aleluia. Permanecer. Por quê? Porque a perseverança faz você alcançar o sucesso. A perseverança faz você alcançar o êxito. A perseverança te mantém de pé em meio às tribulações. A perseverança te mantém de pé diante das dificuldades. A perseverança te mantém de pé em meio às frustrações. A perseverança te mantém de pé em meio às decepções. A perseverança te mantém de pé em meio a palavras contrárias. Por quê? Porque Deus enviou adiante de nós uma promessa. Mas para que essa promessa venha sobre mim e você e que sejamos revestidos, precisamos permanecer no mesmo lugar. Por quê? Porque quando Ele chegar, quando Ele bater a porta, quando Ele chegar diante de nós, nós vamos estar ali, prontos.
Às vezes você vê muitas pessoas que alcançaram sucesso porque elas estavam no lugar certo, na hora certa. E aí muitos vão dizer, foi sorte. Não, não foi sorte. É porque enquanto muitos voltaram, regrediram, desistiram, você permaneceu, você perseverou. Só que se eu e você não aprendermos a adorar a Deus na dor, a nos alegrarmos na dor, a saltar, a pular, a cantar, a dançar, quando tudo vai mal, não adianta eu me alegrar quando tudo estiver bem. Porque se eu fizer isso, eu vou estar sendo um hipócrita. Deus quer a minha adoração. E a minha adoração não depende daquilo que Deus me dá. O que mais Ele podia me dar se Ele deu um filho? O que mais Deus podia me dar? O que mais eu posso esperar de Deus? A chave do tempo está hoje escondida no meio dessa palavra, dessa pregação. E uma vez que eu permaneço firme, eu vou plantando devagar, devagar, devagar. E eu continuo plantando. Em Marcos 4, 26, 29. Então contou-lhe que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Enquanto ele dorme e acorda, durante noites e dias, a semente germina e cresce, embora ela desconheça como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro surge a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhes passa a foice, pois vai chegar no tempo da colheita. Olha para mim, presta atenção. A palavra diz que esse homem plantou uma semente, e quando ele acorda, isso já floresceu e já germinou. O que Deus está dizendo aqui? Que enquanto você estava plantando, enquanto você está ali lançando, regando a tua semente, muitos não estão vendo o teu esforço, muitos não estão vendo o resultado, porque aquilo que você plantou não veio para fora, está dentro da terra. Mas o Senhor está dizendo aqui, deixa eu ser profeta na tua vida, aleluia. Deus está dizendo que aquilo que você plantou chegou a hora de florescer, chegou a hora de germinar, chegou a hora de vir para fora. E todo mundo que viu e não viu aquilo que veio para fora, eles vão poder contemplar aquilo que Deus fará na tua vida através desses dias. E isso é necessário para que eles também venham se converter e ver que Deus é na sua vida, para que na vida deles também seja assim. Aleluia! Mas você precisa plantar. Todo e qualquer problema, toda e qualquer dificuldade, a resposta está na presença de Deus. Todo e qualquer problema, dificuldade, a resposta está na presença de Deus. Se eu estou fraco, se eu não estou conseguindo perseverar, se eu estou olhando mais para o meu irmão, se eu estou fraquejando, se eu estou em turbulência, se eu estou atribulado, todo e qualquer problema está na falta de presença de Deus. Porque uma vez que eu caminho debaixo da presença, do favor do Eterno, eu não vou esmurecer, eu não vou murmurar, eu não quero saber se alguém está comigo, se alguém deixa de estar comigo. Eu não estou esperando o aplauso, eu não estou colocando a minha expectativa no homem, eu não estou colocando foco no A, no B, no C, eu simplesmente continuo fazendo aquilo que Deus falou para mim, porque eu estou debaixo de um comando de voz. Ele falou algo, foi para mim, não foi para A, B ou C. Deus falou algo para ti, Deus deu uma ordem para ti, e se nós estamos perecendo por causa disso, é por negligência nossa, porque ao invés de orar, ao invés de jejuar, ao invés de buscar, estávamos depositando e colocando em outras pessoas aquilo que era para eu fazer. Não tem desculpa, meu amado. Está tudo nas nossas mãos. Ele já disse que a porta é Ele. O tempo eu preciso acessar, e a chave está onde? Aonde que está a chave?
Aonde que está a chave? Aleluia? Agora, não adianta eu ficar orando para que a terra nasça. Não adianta eu ficar orando. Ah, mas eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Não. A fé sem obras é morta. Enquanto eu fico orando para a terra nascer, a terra fica pedindo para eu plantar. E uma vez que eu planto, aí sim, quando eu orar, vem um tempo de aceleração. Então, se você plantou e tem plantado durante todo esse tempo, chegou a hora, meu irmão e minha irmã, de você profetizar. Porque Deus colocou uma porta aberta diante de ti. E ainda que você esteja fraco por honrar o nome dele, isso vai nascer neste ano ainda. Aleluia. Mas eu preciso estar no lugar certo. Eu preciso estar eu preciso estar conectado com pessoas. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui. E olha, Deus vai me usar para trazer uma resposta para ti agora. Eu não sei para quem é isso. Eu não sei para quem é, mas eu vou dizer. A tua falta de crescimento talvez esteja porque não está conectado com as pessoas corretas. Ou você está diante das pessoas e não se conecta com elas. Deixa eu dizer uma coisa, sozinho você não vai chegar. Sozinho a gente não chega. Sozinho a gente não consegue. Se eu quero frequentar uma igreja e não fazer parte da igreja, eu simplesmente estou indo e eu não estou entendendo o que está sendo ministrado. Eu preciso estar envolvido. Eu preciso estar envolvido. Ah, mas eu não estou bem. Mas é fazendo que ele te cura. Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e ao teu Pai, que vem em secreto, te recompensará plenamente. Quem vive no secreto com o Pai, não tem tempo de ficar prestando atenção em quem está do lado de fora da porta. Não é se isolar do mundo. Não é se isolar do mundo, mas é se esconder em Deus. Escreve isso. Por favor, alguém escreve isso para mim. Não é se isolar do mundo, é se esconder em Deus. Escreve aí na tua casa. Ah, eu não estou bem, eu vou ficar um tempo sozinho. É aí que você não vai ficar bem mesmo. Quando você está passando mal. Por que você procura o médico? Se nós estamos passando por dificuldade, procura ajuda. Senão o orgulho vai te matar. Obrigado. Se nós não procurarmos ajuda, o nosso próprio orgulho vai nos matar. O orgulho, preste atenção, nos faz morrer com a razão, mas sozinhos. Porque a gente vai passar o resto da vida culpando terceiros de que nós estamos aqui sim porque alguém nos decepcionou. Enquanto essa pessoa já está lá na frente, nós vamos continuar parados no mesmo lugar, falando as mesmas coisas e não acessando aquilo que Deus tem para mim. Preste atenção. Deus já tem uma porta aberta para ti. Deus já tem uma porta aberta para ti. Só que o inimigo está falando que você não tem direito. O inimigo está falando que essa porta é dele. E não é. Mais uma vez, Jesus disse que é a porta. O tempo, precisamos entender qual é o tempo de Deus. E a chave está na mão de quem? Responde isso para mim. A chave está na mão de quem? Por favor. A chave está na mão de quem?
Aonde está a chave? Alguém sabe dizer onde está a chave? Ninguém vai arriscar um palpite? Hebreus 12, 2 e 3. Olhando fixamente para o autor consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra sua própria pessoa, para que não fatigueis, tampouco desanimeis. A chave está na igreja. Jesus disse para Pedro: estou dando a chave na tua mão, Pedro. Aquilo que ligar na terra será ligado no céu, e aquilo que desligar na terra será desligado no céu. Então, quando eu não entendo o que é igreja, não entendo o que é ser igreja, eu não consigo me relacionar com os meus irmãos dentro da igreja, eu não consigo ser igreja em estar envolvido com as coisas da igreja, eu não vou conseguir ter a chave para acessar a porta que está adiante de mim. Mas se a porta está aberta diante de mim, eu entendi o tempo de Deus, por que eu preciso da chave? Eu preciso da chave para virar isso aqui primeiro, e depois eu vou usar a chave para quê? Meus amados, eu preciso ficar com os meus olhos voltados para o Mestre. Uma pessoa que tem os olhos voltados para o Mestre não tem tempo de olhar para nada. Não tem tempo de ficar olhando no defeito do outro. Não tem tempo de ficar olhando aquilo que o outro deixa ou não de fazer. Eu não tenho tempo para ficar olhando aquilo que falaram de mim. Eu não tenho tempo para ficar olhando para aquilo que estão fazendo contra mim. Eu não tenho tempo para ficar... Eu não tenho tempo. Os meus olhos estão voltados para Ele. A chave está na igreja. A chave está na igreja. Aleluia. A porta é Jesus. E eu preciso compreender o tempo de Deus. Agora, a porta está aberta. Por que eu preciso da chave? Para virar isso aqui primeiro. E depois que eu viro isso, eu vou usar a chave para quê? Eu li, e talvez você não prestou atenção. Mateus 6,6. Eu vou usar a chave para que quando Jesus estiver dentro da porta e ceando comigo, eu vou trancar para que Ele não fuja mais de perto de mim. Porque a presença do Espírito Santo é como uma pomba, que se eu não prestar atenção, ela escapa. Então eu uso a chave para trancar Deus dentro de mim, e não permitir mais com que as vozes externas e que coisas exteriores tirem ou roubem a unção que Deus está depositando na minha vida. Aleluia! Meu Deus! Até quando será que nós vamos negligenciar aquilo que o Espírito Santo está derramando em nós e permitir com que coisas roubem essa unção que você está recebendo? Para de se colocar como uma pessoa que vitimiza tudo, uma pessoa que não é amada, uma pessoa que é menosprezada. Você é filho e filha de Deus, você é príncipe e princesa de Deus. Mas você escolhe se quer viver como escravo ou como príncipe. E quem vai determinar isso é você mesmo, sou eu mesmo, não é ninguém mais. Eu posso passar a vida inteira culpando fulano de tal, ou eu posso assumir a responsabilidade e de fato virar a chave na minha vida. Aleluia! Você está entendendo o que eu estou dizendo? João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Agora, meus amados, voltando lá em Apocalipse 13, 8, ele está dizendo: ainda que você tenha pouca força, mas obedeceste a minha palavra. Eu vou entregar um segredo aqui.
para você guardar referente a isso que foi ministrado hoje da palavra aqui. A chave do tempo. Eu falei que a porta é Jesus, a chave é a igreja e o tempo está em Deus, mas a revelação profunda disso, vou deixar para o Espírito Santo ministrar em você, mas eu tenho um segredo para te entregar, por você ter ficado comigo até aqui. Escute. Aquele que guarda os meus mandamentos. Como que você conhece os mandamentos de Jesus? Como que os discípulos aprendiam? Como que os discípulos aprendiam sobre o que Jesus ensinava? Através do quê? Da leitura? Alguém sabe me dizer como que os discípulos aprendiam o que Jesus ensinava? Era através da leitura? Era através do quê? Relacionamento, sim. Mas como? Da observação. Boa. Mas tem uma palavra-chave. Jesus, exato, ok. Passava, observância do que Jesus fazia. Mas eu precisava com que esse conhecimento guardasse dentro dele. O que eu precisava fazer? Jesus passava, ele falava. E o que eu precisava fazer para guardar esse mandamento? Para aprender através da observância. Mas o que eu fazia para guardar esse mandamento quando Jesus falava? Eu que estou recebendo a palavra de Deus. Eu estou recebendo o ensinamento. O que eu preciso fazer? Simples. Colocar em prática. Ok? Vamos lá. Mas tem uma coisa antes disso. Olha para mim. Eu não consigo colocar em prática. De novo, o joia. Eu não consigo colocar em prática. Eu não consigo obedecer se eu não souber ouvir. Ouvir. O problema da igreja de hoje é que essa igreja não quer ouvir. Quer ouvir o que agrada. Quer ouvir o que trata a alma. Quer ouvir o que me consola. Mas isso não te dá acesso. Jesus está dizendo que quem não consegue ouvir, não consegue guardar. E se você não consegue guardar, você não vai saber praticar. Uma geração que não quer ouvir, que não está preparada para ouvir. Porque está carregada de informações. E eu não estou falando do mundo, não. Estou falando de dentro da igreja. Então, o que eu faço hoje? Eu encho a pessoa, eu encho de você de entretenimento. Para não dar tempo de você pensar. Eu encho você de coisas, de informações, para não dar tempo de você pensar. Então eu vou construindo pessoas que fazem parte de uma massa. O sistema é isso. Se eu não conseguir, guarda isso, pelo amor de Deus. Se eu não conseguir escutar com clareza o que Deus está me falando, eu vou enxergar e falar de forma deturpada.
porque eu estou vendo algo na minha frente, mas eu estou escutando outra coisa, eu vou acreditar que aquilo que eu estou vendo é a verdade, não por aquilo que eu enxergo, mas por aquilo que eu ouço. E uma vez que eu ouço errado, ou eu não tratei os meus ouvidos, eu vou enxergar de uma forma errada e vou falar para todo mundo aquilo que eu estava vendo, mas que na verdade a causa disso estava em não querer ouvir. Por isso que todo profeta levantado por Deus não é bem recebido, porque ele vai tratar o teu ouvido e vai doer. Só que aquele que para ouvir um profeta, aquele que entende o que está sendo ministrado, tem a sua visão curada. Quem para ouvir um profeta e recebe aquilo que foi ministrado, tem a sua visão curada. Porque a palavra diz que sem visão o povo perece. E uma vez que eu tenho a visão curada, a minha palavra é viva e eficaz. Então a palavra do Senhor diz que nos fins dos dias iam fazer para si mesmos mestres das suas próprias concepções, iria amontoar sobre cada pessoa o conhecimento que eles não suportariam a sã doutrina da verdade e daria comichão nos ouvidos, que eles não poderiam suportar aquilo que estava sendo ministrado. Então o que Deus está nos ensinando hoje, o que Deus está tratando comigo e com você, que tem uma porta aberta, que está na tua frente, na tua disposição, e que Ele entregou a chave para a igreja, e eu preciso entender o que é a igreja, para poder ter acesso a essa porta e entrar na dispensação do tempo de Deus, mas que para isso é necessário eu saber e aprender a ouvir, ter a humildade de ouvir, agradecer e obedecer. Dessa forma, o Senhor vai te fortalecer e vai fazer com que você tenha a compaixão de olhar para o teu irmão da mesma forma que Cristo olha para você. Não permita com que essa porta que está aberta na tua frente se feche e nós não venhamos a trancar a presença dentro dela. E eu vou dizer mais, a presença não é cair no chão, a presença não é falar em línguas, a presença não é manifestar dos dons, tudo isso faz parte do poder. Tudo isso faz parte do poder. Só que quem vive de poder, come migalha que cai da mesa. Mas quem vive da presença, come do banquete que o rei coloca na mesa. Aleluia. Quem vive do poder, come da migalha que cai da mesa. Mas quem vive da presença, come do banquete que está na mesa. Aleluia. Deus tem um banquete para ti. Deus tem uma porta aberta para ti. E tudo isso que as pessoas estão falando que é sorte na tua vida, foi perseverança. Tudo isso que as pessoas estão falando que é sorte, foi debaixo de muito choro, de muita lágrima. Continua, filho. Continua, filha. Não para. Resolve o que está de errado, as pendências. Resolve.
Quebra isso o mais rápido possível, que quanto mais rápido você fizer isso, mais rápido você acessa essa porta. Porque do outro lado já tem um banquete preparado para ti. Um banquete preparado para ti. Um banquete preparado para ti. Mas esse banquete não é só para você. Esse banquete é para todos. Esse banquete é para todos. A nossa vida na igreja é uma escola. A nossa vida no casamento é uma escola. Mas quem precisa mudar não é A, B ou C, sou eu. Somos nós. Como nós temos alegrado o coração de Deus. Como nós temos alegrado o coração do Senhor. De que maneira? Poderia aqui falar de N situações. Mas Deus tem levantado nesse tempo vozes que não estão sendo ouvidas. Vozes que não estão sendo ouvidas. E que quando é ouvida, são perseguidas, caluniadas, difamadas. Mas Deus levanta uma geração nesse tempo que ainda não se curvou aos profetas de Baal. E eu creio nisso. E eu creio que você faz parte dessa geração. E eu vou te dizer mais. Talvez você esteja com o chamado aí dentro de ti, queimando, e que não está vindo para fora, porque você está no ambiente errado. Às vezes o problema é o ambiente. Não é que um ambiente seja ruim e o outro é bom, não é isso. A questão é que Deus te chamou para determinados ambientes. Aleluia. Que Deus te chamou para determinados ambientes. E é isso. E é isso. Então, o tema da palavra de hoje é a chave do tempo. Espero que você tenha gostado, que você tenha ficado comigo até aqui, com essa presença, com essa palavra. Se você pode continuar nos abençoando, ministra na minha vida através da tua oferta, da tua contribuição. Algum cantinho da tela aqui está o QR Code para você fazer a tua contribuição e abençoar e selar essa palavra. Quando você sela essa palavra, você atrai para a tua vida aquilo que foi ministrado. Toda palavra precisa ser selada com uma oferta. E eu tenho certeza que Deus vai continuar edificando a sua vida. Olha, pode ser que nas outras reuniões proféticas a gente continue ministrando aqui porque a igreja está em reforma, mas logo logo estaremos de volta no nosso cenário. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Eu te espero até a próxima reunião profética em nome de Jesus. Fica na paz.